Capítulo 4. O grupo no qual não me encaixo. No dia seguinte, eu acordei pensando naquele assunto de noite passada. Será que deveria fazer aquilo? Sabe, perder a virgindade? Só para tentar me encaixar num quebra-cabeça a qual não pertencia? Num quebra-cabeça de falsidade, hipocrisia e mentiras. Eu não me encaixava em lugar algum. Não tinha minha mãe por perto para pedir um conselho ou para ela dar puxões de orelha em mim. Eu era uma estúpida mesma. Hillary e os outros não eram bons amigos. Mas, achava que eram. Tinha medo de não ser mais aceita ao grupo. Achava que o melhor era andar com o grupo, ser a aluna perfeita por fora, porém podre por dentro, como dizia a canção de Gena Martin. Eu desci para o primeiro andar. Glória, minha babá, estava acordada. Bom dia, disse eu. Bom dia, Madge, disse Glória. Eu abri o armário da cozinha e ia pegar o cereal que costumava tomar todas as manhãs, porém, pensei que aquilo poderia me engordar, então, resolvi não comer nada. Não vai comer nada, Madge? Perguntou Glória. Ah, não estou com fome, disse eu. Está doente? Perguntou Glória. Não, não, disse eu. Você precisa se alimentar. Ser animadora de torcida exige muito. Disse Glória. Lembre-se do que falam, saco vazio não fica em pé. Eu sei, Glória, só que... O que, Madge? Perguntou Glória. Acho que ser animadora de torcida não era o que pensei. Disse eu. Como assim? Perguntou Glória. Eu não sei se é animação ou se é ser popular, mas eu não me encaixo nesses dois grupos. Disse eu. Que isso, Madge? Disse Glória. É sério, Glória. Disse eu. Você não é uma aberração ou abominação da natureza. Você se encaixa em qualquer lugar que quiser. Disse Glória. Não é bem assim, Glória. Disse eu. É bobagem. Disse Glória. Eu não posso comer o que quero. Elas fazem dietas doentias. Disse eu. É preciso sentir dor para a perfeição. Aprenda, Madeline. Disse Glória. Mas essas dietas doentias, animação de torcida ou popularismo me levará a algum lugar? Perguntei. Isso me será a garantia de minha vida acadêmica. Fará de você a melhor, disse Glória. Ninguém é melhor que ninguém, disse eu. Você é. Ponha na cabeça, disse Glória. Eu fiquei silenciosa. Ah, vou para a escola. Terei treinamento para o grande campeonato de animadoras de torcida, disse eu seriamente. Eu adorarei vê-la dando um show, Madeline, disse Glória. Na escola, eu estava usando o uniforme de animadora de torcida, eu estava no ginásio treinando os passos, e minha tutora estava na arquibancada me vendo. Na verdade, ela não ficava me vendo treinar, ela ficava me pondo pressão, mas ela se fingia na frente de todos da escola. Na arquibancada também estava o Adam, Tom e o Gary. Nós estávamos com os pompons nas mãos. Lions Lions, disse eu, Amélia, Lúcia, Hillary e as outras animadoras de torcida. Quem é o melhor time? Perguntou Hillary. Lions, disse eu e as outras animadoras de torcida. Quem vai arrasar? Perguntou Hillary. Lions, disse eu e todas as animadoras de torcida. E nós finalmente acabamos de treinar. Vocês foram incríveis, disse Glória à minha tutora. Valeu, disse Hillary. Glória. Meu nome é Glória, disse Glória. Valeu, Glória, disse Hillary. Vocês são demais, disse Glória querendo puxar o saco delas. Elas riram. Hillary, Amélia e Lucy, a Glória é minha tutora, disse eu. Tutora? Precisa de uma babá com 16 anos, perguntou Lucy. Minha mãe viaja muito para outros países longe. Ela contratou Glória quando era criança. Quando cresci, Glória deixou de ser minha babá e tornou-se minha tutora, disse eu. Ah, entendi, disse Lucy. Eu vou indo, Madeline, disse Glória. Está bem, Glória, disse eu entediada. Vocês vão arrasar no grande campeonato, disse Glória tentando ser uma chata puxa-saco.
E ela foi embora. Sua tutora é uma gracinha, disse Hilary. Eu também acho, disse Amélia. Eu queria que a minha mãe fosse assim, disse Lúcia. Então é só vocês, disse eu. Por que você reclama tanto dela, amiga? Perguntou Hilary. Às vezes, ou quase sempre, ela é uma pentelha, disse eu. Tadinha dela, disse Lúcia. Ela não é como vocês pensam, disse eu. Eu a acho legal, disse Amélia. E o sino tocou. Eu preciso ir para a aula, disse eu. Ah, amiga, fique aqui, disse Hilary. Eu gostaria, mas eu tenho que ir, disse eu. Você irá vir treinar depois? Perguntou Hilary. Eu vou. Até mais tarde. Disse eu. E eu peguei minha mochila e coloquei o meu casaco por cima do uniforme de animadora de torcida. Eu entrei na sala, a professora ainda não havia chegado, eu fui e me sentei atrás do Benjamin, e ele tinha me olhado. Oi, disse eu. Oi, disse ele. E a professora chegou. Pegando o caderno e anotem tudo que eu tenho para falar, disse a professora. Todos os alunos fizeram o que ela pediu e ela começou a ficar falando e todos os alunos, inclusive eu, ficamos anotando no caderno. Depois o sino tocou novamente. E eu guardei o meu caderno e o estojo na mochila. E eu também havia percebido que o Benjamin tinha saído logo. Quando eu saí da sala eu vi uns alunos do time de basquete da escola intimidando o Benjamin. E aí, Tampinha? Perguntou o Kevin, capitão do time da escola. Benjamin não respondeu. Não me ignore quando eu falo com você, gritou Kevin. E logo depois Tom, Adam e Gary chegaram só para ficar vendo o que o Kevin estava fazendo. Eu quero o seu dinheiro, gritou Kevin. Não vou te dar, exclamou Benjamin. E Simon, que também jogava no time da escola, e era o melhor amigo do Kevin, se aproximou do Benjamin para intimidá-lo. Passa a grana, Tampinha, exclamou Simon. Não, exclamou Benjamin novamente. Vamos tirar toda a roupa dele, exclamou Kevin. Não, por favor, não, exclamou Benjamin. Eles começaram a tentar tirar as roupas dele, mas eles só conseguiram tirar colete verde que ele usava por cima de outra camisa branca. Eu dou o meu dinheiro. Mas parem, disse Benjamin desesperado. Benjamin pegou o dinheiro do almoço dele e deu para Kevin. Acho bom, exclamou Simon. Simon empurrou Benjamin no chão e foi embora com o Kevin, Adam, Tom e com o Gary. Eu tinha ficado escondida para eles não me verem. E quando eles passaram, eles foram para o refeitório. Eu vi o Benjamin se levantando e recolocando o colete verde que ele usava. Eu queria ajudá-lo, mas se alguém me visse iriam fazer as mesmas coisas comigo. E eu era tola, achava que tinha realmente amigos. Mas mesmo assim, eu o segui. Ele foi até a sala da diretora Rebecca. Eu coloquei meu ouvido na porta para ouvir. Bem, o que faz aqui? Perguntou a diretora Alice. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu queria saber se você poderia me emprestar um pouco de dinheiro, disse Benjamin. Eu já lhe dei dinheiro antes de sairmos, disse a diretora Alice. Há algum problema? Ah, nenhum problema. Eu acabei esquecendo, disse Benjamin. Está tudo bem, bem? Perguntou a diretora Alice. Claro, disse Benjamin. Ah, bom, disse a diretora Alice. Eu irei ir comer alguma coisa, disse Benjamin. Está bem, disse a diretora Alice. Eu te amo, sabia? Eu sabia. Eu também, disse Benjamin. Eu estranhei na hora. Por que a diretora Alice falaria eu te amo para o Benjamin, um aluno da escola? Na época eu achei que eles tinham uma forte ligação, mas eu não sabia o porquê. Bem, pensei que eram grandes amigos ou muito próximos. E eu me perguntei por que ele não contou para a diretora Alice o que aconteceu? Eu ouvi os passos dele se aproximando, e eu me escondi. Ele saiu, e eu fui atrás sem ele perceber. Ele tinha ido num fast food chamado Satisfied. Ele entrou e falou com a vendedora. Benjamin havia ficado um pouco sem graça,
pois ele teria que dizer para a vendedora que ele não tinha dinheiro e talvez ela não ia o deixar ele comprar fiado. Satisfied, posso anotar o seu pedido? Perguntou a funcionária. Ah, é, moça, eu gostaria de fazer um pedido, mas eu não estou com dinheiro. Você, jovem, lamento. Mas as ordens de meu chefe é não vender fiado, disse a funcionária. Por favor, implorou Benjamin. Jovem, eu não faço as regras. O meu chefe irá me matar se eu vender fiado, disse a funcionária. Eu realmente sinto muito. Está bem. Eu entendo, disse Benjamin. Benjamin ia ir embora, até que eu apareci. Eu pago o que ele pedir, disse eu. Ele ficou surpreso. Madeline, não preci. Eu vi o que o Kevin e o Simon fizeram com você, disse eu. Mas você não precisava. Eu insisto, disse eu. Ele fez o pedido e eu paguei o que ele havia pedido. Eu vou indo, vou te deixar com mais privacidade, disse eu. Tá, disse ele. E eu estava indo embora. Madeline, ele me chamou. Eu me desvirei. Sim? Obrigado, disse Benjamin. De nada, disse eu. Depois eu te pago, disse Benjamin. Não precisa, e não insista, disse eu. Ele deu um sorriso tímido e eu fui embora. Quando eu voltei para a escola, os meus amigos estavam todos lá rindo. Eu fui até lá e me sentei junto com eles. Aonde você estava, amiga? Perguntou Hilary. Eu estava no banheiro passando batom, disse eu. Eu não estou vendo nenhum batom nos seus lábios, disse Lúcia. E que, os meus lábios estavam ressecados. Eu comprei um batom para lábios ressecados, disse eu tentando enganá-las. Nós temos que sempre estar perfeita, não é? É mesmo, amiga, disse Hilary. E se um garoto te beijasse? Já pensou? Perguntou Amélia. Ia dizer que você beija mal, disse Lúcia. É, disse eu dando um sorriso falso. Você perdeu. O Kevin pagou o nosso almoço, disse Amélia. Ele disse que pegou o dinheiro daquele 4 olhos, disse Hilary. Eu queria ter visto e vocês? Perguntou Lúcia. Eu queria, disse Hilary. Eu também, disse Amélia. E o sino tocou, e todos os meus amigos se levantaram. Vamos ir para a aula de educação física, disse Tom. Eu adoro a aula de educação física, disse Alex. Eu também, disse Gary. E eu e os meus amigos fomos para a aula de educação física que sempre era dada no ginásio interno. Ao chegar eu fui e me sentei na arquibancada, e fiquei por lá, e o Tom, Gary e Alex ficaram lá fazendo educação física com outros garotos. Eu não fazia educação física porque eu já era animadora de torcida, mas nada me impedia de fazer educação física. E se eu fizesse, todos iam dizer que eu era sapatão. Bem, a humanidade dita que as garotas têm que ser delicada ou uma princesinha, depiladas, bem, digamos sem pelo algum pelo corpo. E quantos garotos podem ser esportistas, sujos, peludos, fedidos e no máximo fazer a barba, sendo que há muitos homens que nem isso fazem. Tom, Ada e Gary estavam lá expelindo sua testosterona, e querendo dar umas de gostosões. Eles mais um pouco tirariam a camisa para mostrarem seus corpos definidos. Bem, enquanto jovens, naturalmente os homens engordam e estão nem aí. Mas as mulheres têm que ser extremamente magras, na infância, adolescência, fase adulta e velhice. Hilary, Amélia e Lucy ficavam lá dando corda a eles, como se eles fossem os últimos garotos da face da terra. Eu percebi que havia alguém embaixo da arquibancada. Era ele, o Benjamin. Ele estava escrevendo em seu caderno. Eu fui até lá. Ele nem percebeu que estava lá, ele estava abaixado, escrevendo em seu caderno. Eu dei uma espiadinha, e consegui ler o seguinte. Quando nos conhecemos. Eu senti medo. Nossas diferenças é evidente. O resto não consegui ler. É para sua namorada? Perguntei. Ele se assustou, e fechou o caderno. Desculpe, disse eu. Sem problemas, disse Benjamin. É escritor por acaso? Perguntei. Não, não, disse Benjamin. É para quem aquele texto? É uma música ou poema? Perguntei. Para ninguém, disse Benjamin nervoso. É para a garota que gosta? Perguntei.
Ele ficou silencioso. Veja bem, Benjamin. Não tente esconder seus sentimentos. Se gosta da garota, vá até ela, e diga de uma vez, disse eu. Madeline, eu. O amor é um lindo sentimento. Não precisa ter vergonha de esconder esse lindo sentimento vindo dos céus, disse Madeline quando o amor bater na porta de seu coração, não o proíba de entrar ou nem tente esconder, bem. Abra seu coração, e se entregue de alma e corpo. Ele ficou corado. Falando sério, bem. É para alguém que gosta? Perguntei. Não é para ninguém, Madeline. Ah, é só um conjunto de palavras bobas que perco o tempo escrevendo. Disse ele. Não acho que seja verdade, bem. Disse eu. Madeline, eu. Parece que alguém está interessado em alguém, disse eu sorrindo. Ele ficou sentindo muita vergonha. O amor, quando sincero e verdadeiro, é um belo sentimento, não há razão para alguém querer esconder a qualquer custo. Sei que em alguns casos, as pessoas querem esconder por medo de perder um amigo, a qual não pode evitar apaixonar-se. Não vai me dizer? Sei guardar segredos, disse eu. E se lhe dissesse que ela está muito próxima? Perguntou Benjamin. Eu e ele ficamos nós olhando. Bem, não vou insistir, bem, disse eu. Ok, disse Benjamin. Por que você não está lá fazendo educação física? Eu perguntei. É que, não gosto muito de educação física. Eu gosto mais de ler livros, estudar, jogar videogames e assistir Star Wars, disse Benjamin. Entendo, disse eu. E você? Perguntou Benjamin. Bem, eu já sou animadora de torcida, já faço um tipo de educação física, pois a animação não deixa de ser um exercício. E além do mais, vamos dizer que temo que as pessoas comecem a pensar besteiras, disse eu. O professor também, é arrogante e se acha um garotão? Perguntei. Não. E que? Pode ser sincero, Benjamin, disse eu. É. Ele é muito arrogante. E ele humilha alunos, fracassados como eu, disse Benjamin. Bem, você não é um fracassado. Não foi você o primeiro colocado da escola? Perguntei. É, disse Benjamin, como você. Eu supus. Eu fui a segunda colocada, disse eu. É sério? Perguntou Benjamin. É, disse eu. Mas, por que você está com? É uma longa história. Disse eu. Bem, eu sou todo ouvido, disse Benjamin. Digamos que. Madeline, gritou Hilary. E eu rapidamente saí. O que? Eu perguntei. O que você está fazendo aí? Perguntou Hilary. E que o meu brinco caiu, mas eu acabei de achar. E eu não podia perdê-lo, disse eu. Mas esse seu brinco é tão feio, não faz mal perdê-lo, disse Hilary. Mas foi a minha mãe que me deu antes dela ir para a guerra. Disse eu. Mas é feio. Disse Hilary. Ela pegou uma revista e me entregou. Lá tinha joias da joalheria Knobel Bennett, dos bilionários Peter e Raquel Knobel Bennett. Olhe o que eu trouxe, disse Hilary. Eu abri a revista e vi vários brincos que certamente não usaria, eram aqueles brincos argolas enormes e provavelmente muito pesadas. Viu, é mais bonito do que esse seu, disse Hilary. Por que a gente não vai ao shopping depois da aula? Perguntou Amélia. Lá a joalheria Knobel Bennett, disse Hilary, que ótima ideia. Disse Hilary. Eu topo, disse Lucy. E eu dei um sorriso para disfarça. E eu vi que o Simon e o Kevin olhando debaixo da arquibancada e eles puxaram o Benjamin. Me soltem, exclamou Benjamin. Olhe só pessoal quem estava aqui escondido, disse Kevin. O quatro olhos! Exclamou Simon. Olhe só professor quem estava aqui escondido, exclamou Kevin para o professor de educação física. Eu quero ver você dando várias voltas pela quadra, gritou o professor. Mas... Agora, gritou o professor. E o Benjamin ficou correndo, e Hilary, Amélia, Lucy, Tom, Gary, Alex, Kevin, Simon e todos que estavam lá ficaram rindo dele. Esse magrelo não vai conseguir correr nada, gargalhou Tom.
Ele vai desmaiar, disse Alex. Eu não queria ficar lá, porque eles só iam falar coisas terríveis dele. E o professor ia fazê-lo sofrer de propósito. E eu não queria ficar lá para ver. Hilary, vamos ao shopping. Disse eu. Demorou, disse Hilary. E eu, Hilary, Lúcia e Amélia fomos ao shopping. No shopping, eu pensei que seria melhor, mas foi pior. Elas eram um nojo, nós íamos para várias lojas de roupa. Eu me lembro que nós entramos numa loja de biquíni e elas não paravam de falar. Aí que biquíni bonito, disse Amélia. Eu ia ficar muito sexy nesse biquíni, disse Lúcia. Todos de Miami iam querer ser meu namorado, disse Hilary. Eu prefiro maiô vestido a biquíni, disse eu. Deixa de ser brega, amiga, exclamou Hilary. Biquíni, na minha opinião, é um sutiã e uma calcinha, disse eu. Maiô é coisa para velha, disse Lucy. O mais engraçado é que são poucos os rapazes que vão de sunguinha. Bem, Gary, Tom e Ada nunca foram de sunguinha. Por que temos de ir com um micro biquíni, enquanto eles usam calção de banho? Também quero dar opinião aos corpinhos sexy deles, disse eu. Cafona, exclamou Amélia. Você não os viu, porque não vai à praia, amiga, disse Hilary. Não quero pegar câncer de pele. E além do mais, sou alérgica à testosterona e ao sol. Me dá asco e vontade de vomitar, disse eu. Maddie, será uma eterna pálida? Perguntou Amélia. Não curto muito me bronzear, disse eu. Eu adoro me bronzear, exclamou Hilary. Eu também, disse Amélia. Eu também, disse Lucy. Vários garotos gostam de garotas bronzeadas, disse Hilary. Eu sei, disse Amélia. Nós ficamos tão sexy, disse Lucy. Os rapazes adoram aquela marquinha do biquíni, disse Hilary. Isso nos deixa quentes, disse Amélia. Por acaso Gary, Tom ou Adam tem marquinha de sunga? Perguntei. Amiga, andou tomando algum remédio que não deveria? Perguntou Hilary. Claro que não, disse eu. Então é deficiência de sol, disse Hilary. Eu fiquei silenciosa. Eles me lançaram um olhar não muito bom. Elas saíram comprando biquínis. Bem, era cartão de crédito dos pais dela. A conta então? Deveria ter estourado o limite. Era muitos biquínis mesmo. E a loja não era aquela com os preços mais em conta. Era tudo caríssimo. Depois, fomos a outra loja, dessa vez não era de biquíni ou trajes de mergulho e piscina. Era de roupas para pessoas extremamente magras. Não havia plus size. Foi inacreditavelmente pior que a loja de biquínis. Sem falar nos comentários agradáveis de minhas amigas do peito. Amiga, eu posso falar uma coisa? Perguntou Hilary. Claro, disse eu. Você não é sexy. Você parece uma tabua de corta-carne, disse Hilary. Eu fiquei estática, eu não acreditava no que ouvia. Hilary, você está cega, exclamou Amélia. Madeline, você que me perdoe, mas você é meio gorda. Você precisa fazer uma dieta zero, disse Lucy, a gordurinhas no seu corpo. Ou a dieta da água. Disse Amélia. Dieta da água? Perguntei. É, Maddie. Você só beberá água. Disse Amélia. Em pouquíssimos tempos, estará sexy como nós. Disse Hilary. Você tem que ser sexy. Você é uma animadora de torcida. Exclamou Lucy. Nós também somos populares, quando passamos todos têm que nos olhar de boca aberta. Disse Hilary. Temos que ser as mais quentes da escola, Maddie, disse Amélia. Eu fiquei de queixo caído. Elas compraram para mim, vestido com muito decote, elas na realidade compraram um vestido qual nunca usaria, era curto, grudava no corpo. Era um vestido horrível. Depois nós saímos daquela loja e fomos para a joalheria Knobel Bennett's. Lá elas foram colocando em mim cordão, pérolas, brincos, maquiagem e essas coisas. Lá elas me maquiaram e escolheram aquelas argolas horríveis e parecia que minhas orelhas iam rasgar com o peso daquelas argolas enorme. E elas jogaram o brinco que minha mãe havia me dado no lixo.
Depois elas fizeram um penteado no meu cabelo e fizeram vários comentários desagradáveis. Seu cabelo está seco, seu cabelo está sem vida, seu cabelo está opaco. E Hillary queria que pintasse algumas mechas de meu cabelo de rosa, mas eu me neguei. E elas me deram um espelho para eu me olhar. Quando eu me olhei no meu reflexo, eu vi que aquela não era eu. Eu definitivamente não encaixava-me no grupo delas. Eu não curtia ficar no salão de beleza hidratando ou fazendo algum tratamento químico. Não gostava de pintar as unhas, e não conseguia evitar roer as unhas. Mas eu tentava continuar com elas, pois achava que eram meus amigos. Porém, a realidade é totalmente amarga. Gostou, amiga? Perguntou Hillary. Gostei, disse eu. Você está uma gata, Maddie, disse Amélia. Você está sexy, exclamou Lucy. Vamos indo, disse Amélia. Vão indo, eu vou trocar de roupa, disse eu. Por que, amiga? Perguntou Hillary. Eu não quero estragar esse vestido, eu quero guardar para uma festa para que todos olhem para mim, disse eu. Está bem, amiga. Vamos te esperar lá fora, disse Hillary. Eu devolvi todas aquelas joias, fui ao trocador e mudei de roupa, tirei aquele quilos e quilos de maquiagem, e depois saí da joalheria. Elas estavam à minha espera. Amiga, nós vamos ir num show, quer vir? Perguntou Hillary. Show de quem? Da Jenna Martin, perguntei. Credo, disse Hillary. Bata na madeira, disse Lucy. Não seja estúpida, amiga, disse Hillary. Vamos ao show da Courtney Davis, disse Lucy. Não obrigada, disse eu. Mas, Maddie, é o show da Courtney Davis, exclamou Amélia. Eu amo a Courtney Davis, exclamou Lucy. Eu não quero ir. Bem, quando um atleta usa remédios para melhorar seu desempenho, ele é desclassificado. Acho que os fãs de algumas celebridades deveriam fazer o mesmo, disse eu. Como assim, amiga? Perguntou Hillary. Não acha que é uma trapaça usar autotune? Ou usar playback? Perguntei. Elas ficaram silenciosas. Na minha opinião, é um grande desperdício de dinheiro pagar tão caro para ir ao show, para depois a cantora, ou cantor cantar extremamente desafinado, e ainda cuspir nos fãs, e comprar caro para tirar uma foto com uma certa distância. Isso é patético, disse eu. Elas me olharam estranho. Eu não sou religiosa, mas se alguém quer ver alguém cantar direito, que vá à igreja, que terá um coral onde estão cantando a plenos pulmões, não com programas para melhorar a voz e o desempenho, disse eu. Elas fizeram uma cara. Nunca vi cantores de ópera desafinando. Por que esses cantores pop desafinam? Afinal, é possível cantar bem e afinado, vi de cantores de ópera. Ópera? Credo, disse Hillary. Bem, creio que precise voltar para casa. Até amanhã, meninas, disse eu. Até amanhã, disse Hillary, Amélia e Lucy. E elas foram a esse show e eu fui embora. Eu fui e passei na escola, a luzes do ginásio estava acesa. Eu fui escondida e vi o Benjamin ainda correndo, ele parecia que ia desmaiar, e o professor estava o mandando continuar correndo. Corra! Anda! Está esperando o quê? Perguntou o professor. Eu não aguento, disse Benjamin. E Benjamin caiu no chão, e o professor se aproximou dele. Você não aguenta porque é uma mulherzinha, disse o professor. E o professor foi embora, e o Benjamin continuou lá no chão e eu resolvi ir até ele. Eu aproximei-me dele, ele estava muito suado e estava ofegante. Benjamin, você está bem? Eu perguntei. Ele não respondeu. Eu peguei na minha mochila a garrafa com água que sempre levava. Tome. Vai sentir-se melhor, disse eu. Não precisa, disse Benjamin. Pode pegar. É água. Disse eu. Obrigado, disse ele. Eu entreguei para ele e ele rapidamente bebeu. Eu o ajudei a levantar e nós dois nos sentamos na arquibancada. Benjamin, tem que dar queixa contra o professor, disse eu. Ele não podia ele fazer isso, disse eu. Ele podia sim. Ele é o professor, ele tudo pode, disse ele. Ele não podia ter feito isso. Tudo há um limite, e ele extrapolou, disse eu. Madeline.
Não acha melhor falar com a diretora Alice? Perguntei. Não, disse ele. Por que não? Perguntei. É melhor assim, disse Benjamin. Não é não, disse eu. Venha, eu lhe acompanho até a sua casa. Madeline, você não precisa, disse Benjamin. Eu insisto, disse eu. Nós nos levantamos, e eu o acompanhei até uma parte. Você não precisa me acompanhar até a minha casa, disse Benjamin. Tudo bem. Vejo você amanhã, disse eu. Me desculpe, não ter te ajudado hoje com as matérias. Disse Benjamin timidamente. Está tudo bem, disse eu. Tchau, disse Benjamin. Tchau, disse eu. E eu fui para minha casa. Ao chegar, eu me lembro de Glória como sempre no meu pé. Madeline, onde você estava? Perguntou Glória. Que diferença faz, Glória? Perguntei. Sou sua responsável legal, disse Glória. Por ora, disse eu. Por que vive me jogando isso na cara, Madeline? Perguntou Glória. E por que gosta de esfregar na minha cara que é minha responsável legal? Perguntei. Para não esquecer, disse Glória. Como se fosse possível. Disse eu. Vai dizer ou não, onde estava? Perguntou Glória. Eu respirei fundo. Estava com Hilary, Amélia e Lucy, disse eu. Estavam treinando? Perguntou Glória. Não, disse eu. Por quê? Acha que vai ganhar o campeonato assim, sem se esforçar? Perguntou Glória na defensiva. Glória, eu treinei logo que cheguei na escola, exclamei. Tem que se entregar de corpo e alma, Mad. Acha que vai ser a melhor sem fazer nada? Perguntou Glória. Eu devo escolher as minhas prioridades, babá. E na minha opinião a maior prioridade é os estudos, disse eu. Você nem se esforçou para ficar em primeiro lugar, Madeline, exclamou Glória. Glória, eu fiquei em segundo. Nem sempre podemos ser o melhor em tudo, disse eu. Podemos. Ah, como podemos, disse Glória. Quer saber do mais? Vou para meu quarto. Bons sonhos, disse eu. Eu fui para o meu quarto.